Olá, meninas e meninos, estamos aqui para mais uma aula. Só relembrando da aula anterior, a gente falou na evolução do uso da energia através da história humana. E a gente viu que a partir do momento que a humanidade foi se desenvolvendo, novas formas de energia foram sendo necessárias para atingir, né, para conseguir contribuir para o desenvolvimento, para o transporte, para o deslocamento, para o conforto da nossa vida. Né? Então a gente saiu lá da situação do homem primitivo, né, que consumia basicamente lenha para os seus alimentos, e a partir do momento que ele foi, né, utilizando mais e mais o cérebro, a capacidade cerebral foi aumentando, ele foi, né, usando novas formas de energia, tração animal para a agricultura, o que fez com que ele saísse do nomadismo e fosse para o sedentarismo. Né? E aí, por exemplo, as civilizações surgiram a partir desse processo de sedentarização, a partir do momento em que começa a se produzir alimentos de forma tal que haja uma sobra, né, que haja um excedente. Esse excedente pode permitir que novas organizações, religião, organização da sociedade vão sendo imprimidas, ou seja, a partir do momento que nós deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários, novas exigências exigiram novas formas de energia. E a gente vem, né, nesse 1 milhão de anos aí, até chegar à nossa sociedade altamente dependente de energia externa. E numa situação tal de que as fontes de energia que a gente consome, que são consideradas prejudiciais à camada de ozônio ou que contribuem para o aquecimento global, estariam sendo substituídas por fontes de energia alternativas que não causam tanto problema assim, principalmente energia solar, células fotovoltaicas e a energia eólica, que tem sido bastante utilizada também, principalmente aqui no Brasil, na região Nordeste. Tá? Então a gente falou sobre esse processo, essa evolução, né? E falando também sobre os tipos de energia térmica, energia nuclear, energia mecânica, potencial e cinética. Falamos sobre energia, as diversas formas de energia, né? Mas que tudo chega na energia elétrica, que é aquela mais fácil que a gente utiliza no nosso dia a dia. Tá? E hoje a gente vai dar continuidade a esses conceitos básicos de energia. Né? Vamos chegando, né, aos conceitos mais básicos de energia. Então vamos para a nossa apresentação. Vamos lá ao nosso quadro. Então, recursos energéticos. Então a gente vai lá para o nosso primeiro slide. Que é a fonte de energia que a gente chama de energia primária. Né? A energia primária, vamos dizer, é aquela básica, por exemplo, imaginar, é a que é provida da natureza, ou seja, a fonte dela é a natureza. Tá? As fontes aí, hidrelétrica, petróleo, gás natural, carvão, minério de urânio, os resíduos vegetais e animais, ou seja, biomassa, energia eólica e energia solar sendo transformada em outra forma de energia. Então, é aquela básica, né, a partir de onde se tira a energia. Vamos colocar um exemplo aqui, o petróleo, por exemplo. O petróleo, ele é uma fonte de energia primária, ou seja, a energia está lá dentro, a energia primária. E eu preciso de um centro de transformação. No caso, é a refinaria. E aí, através da refinaria, eu transformo essa energia primária, que é o petróleo, eu transformo ela em gasolina ou óleo combustível, que vai ser utilizado nos automóveis, gás liquefeito de petróleo, que é o nosso gás de cozinha, óleo diesel, que vão alimentar os caminhões, automóveis por aí.
Outra fonte primária, cana-de-açúcar. Novamente aqui é a fonte primária, né? Tá lá na cana. E aí na destilaria, né, os processos que envolvem a moagem da cana, todo o tratamento, todo o processo industrial desse caldo de cana, que vai gerar açúcar. Açúcar é energia química aqui para nós, então se transforma numa fonte secundária. Né? No álcool, que vai utilizar para alimentação, ou no bagaço de cana, esse bagaço de cana pode se transformar novamente em energia primária, na medida em que ele vai ou ser utilizado no processo de destilação como fonte de energia na destilação, mas ele volta a ser, né, uma fonte de energia primária. Então, energia primária é isso. Por exemplo, quando você pensa, né, em vegetais e animais, por exemplo, qualquer tipo de madeira, né, ou qualquer tipo de lixo que você tenha, essa madeira, esse lixo, que você coloca numa usina de lixo, por exemplo, tá? Essa usina de lixo vai queimar, né? Vai queimar esse material aqui e vai produzir energia elétrica, por exemplo. Então aqui, no caso, você já tem uma fonte de energia primária alimentando uma conversão, né, para a produção de energia elétrica. No caso, né, uma caldeira que vai fazer alimentação, né, que vai gerar vapor. Esse vapor vai, né, movimentar a turbina e a turbina vai gerar energia elétrica. Tá? Então, o processo é o mesmo. Então, a fonte de energia primária é qualquer bem natural que a gente tenha disponível, do qual a gente possa extrair alguma forma de energia dela. Né? A energia secundária seria a resultante dos diversos centros de transformação, tendo como destino os diversos setores de consumo ou, eventualmente, outros centros de transformação. Então, você tem aqui a energia primária, né? Você tem o petróleo, por exemplo. Né? O centro de transformação transforma ele em óleo diesel. Tá? E esse óleo diesel ele vai alimentar, vai produzir energia final. Né? Por exemplo, pode ser aqui, essa energia final pode ser um transformador, né? Um gerador de energia, um gerador elétrico. Está muito precisando bastante lá na região do Amapá, né? que você alimenta com óleo diesel, né? E ele transforma essa energia final, né? Que vai ser a energia elétrica. E aí esse conversor de energia elétrica que vai ser transformado em casa na iluminação, eletroquímica, aquecimento direto, por aí vai. Então a energia secundária é a resultante dos processos de transformação, tendo como destino os diversos setores, né, de consumo ou eventualmente um outro centro de conservação, de transformação. A energia final é a energia na forma como é recebida nos diferentes setores, seja na forma primária, seja na forma secundária. Então aqui é a nossa casa, vamos usar como exemplo a nossa casa é energia final, é o local onde a gente recebe, né, como usuário, a gente recebe a energia elétrica e a gente paga pelo consumo dessa energia final que foi gerado lá numa hidrelétrica, por exemplo. Ou quando os níveis estão baixos da hidrelétrica, passa a utilizar óleo diesel, né, para alimentar, ou gás natural para transformar a energia elétrica. Tá? Então, a energia final é nesse caso. Então, você tem aqui, por exemplo, uma mina de carvão, é um modo de extração, então que você tem a mineração atuando. Esse carvão entra como uma fonte de energia primária, que numa usina hidrelétrica vai ser queimado para gerar vapor, né? E aí volta aqui todo o processo de novo, vapor, turbina, energia elétrica. Tá? Vai gerar eletricidade,
que vai para uma tecnologia de distribuição, que são as redes de eletricidade, as redes de distribuição. A energia final, a eletricidade, é na nossa casa, que vai acender uma lâmpada que vai iluminar a nossa casa. Então você tem desde o método de extração, a transformação de energia primária, uma tecnologia de transformação, a energia secundária, que é a eletricidade, tá? E a tecnologia de distribuição, a energia final, a tecnologia de uso final e o serviço de energia. Tá? Então todo esse processo aqui, né, vem desde a energia final, como a energia ela é comercializada para o consumo, que é necessário converter a energia final para a iluminação, força motriz ou calor de processo. Então são os usos que a gente faz. Então é o uso para a geladeira, né, é para o ar-condicionado, né, para a nossa TV, para o nosso computador e por aí vai os diversos usos que a gente tem dessa energia. A energia útil é a energia na forma que é demandada pelos consumidores. Então, a energia útil é a que a gente demanda como consumidor. Quando a gente fala, né, em energia elétrica, em energia, né, de uma forma geral, a gente lembra dos processos de conversão de energia. Então, é o processo de transformação de uma forma de energia para uma outra forma de energia. Então, essas conversões de energia, elas seguem os princípios básicos da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela diz que a quantidade de energia de um sistema, isto é, em um sistema que não troca nem a matéria nem a energia com o ambiente, permanece constante. Tá? Então, o princípio da conservação de energia é a primeira lei da termodinâmica. E ela diz que a energia total do universo permanece constante. Nesse caso aqui, você não tem troca de matéria nem energia, a energia permanece constante. A energia não pode ser criada nem destruída, seguindo as leis lá do Lavoisier, apenas convertida de uma forma para outra. Então você tem os processos de conversão, mas ela não pode ser criada e nem destruída, ela pode ser transformada. Tá? E a segunda lei da termodinâmica, que diz que a disponibilidade de energia para a realização de trabalho diminui após cada transformação, ou seja, há uma perda. Né? A energia ela pode ser transferida para um sistema sob 3 formas: na forma de calor, na forma de trabalho ou na forma de massa. Tá, então a energia aqui do vegetal, do espinafre aqui para o poupai, tá? Ele transforma isso em energia, ou seja, a energia química do alimento que ele transforma em energia para o ser humano. Né? O segundo princípio da termodinâmica, a energia vai perdendo qualidade, ou seja, cada vez que você faz uma conversão de energia, você tem uma perda, né, dessa energia, seja na forma de calor ou qualquer outra forma. Então, ela vai perdendo a sua capacidade de realizar trabalho ao longo da cadeia energética. A quantidade total de energia em um sistema isolado permanece sempre constante, de acordo com o primeiro princípio. Entretanto, a quantidade de energia disponível ela pode diminuir. E tem uma brincadeira aí do Batman, né? Fecha a janela, você está deixando o frio entrar. Na realidade, o frio não está entrando. Né? Na realidade, é o calor que sai. Então, quando você, por exemplo, vai numa piscina, né? Você entra dentro da piscina, você está perdendo calor. Então, quando você está, né, tomando banho na piscina, né, o calor do seu corpo está saindo para a água, ou seja, na realidade você está fazendo uma troca de calor, onde o calor do seu corpo, né, então o que é hipotermia, por exemplo, que as pessoas que vão para o Everest ou que ficam muito tempo dentro d'água, elas morrem, é porque você tem a perda de calor, ou seja, o calor do corpo vai sendo passado para o meio, você vai havendo essa troca de calor, ou seja, o meio vai puxando o seu calor. E aí, consequentemente, você vai chegando a uma temperatura tal que você vai morrer, né, da mesma forma que o Jack lá no Titanic, né, vai morrer porque a água está muito fria e então você não morre pelo frio, você morre pela troca de calor.
porque você está perdendo o calor está sendo absorvido pela água. Tá? Os princípios básicos, então, de conversão de energia: você tem a energia na forma original, você converte ela em energia, você nessa forma você vai gerar uma energia secundária, energia na forma que pode ser mais facilmente utilizada, transportada, mas você tem uma parte da energia que não é aproveitada, que é perdida, ou seja, a qualidade da energia vai caindo. O rendimento energético, então, ele mensura, ele mede o quanto de energia pode ser aproveitado após um processo de conversão e qual a parcela que se transforma em outra forma, com menor possibilidade de utilização, como, por exemplo, o calor. Tá? Um automóvel, por exemplo, ele gera uma quantidade grande de energia e muita dela se perde na forma de calor. Então, você anda muito com o carro, depois de um tempo você coloca a mão sobre o motor e o motor está quente, ou seja, ali está perdendo energia. Né, o calor que está se perdendo ali. Quanto maior o rendimento da conversão, menores as perdas de energia. Então, um motor que tem um rendimento bem alto, ele não esquenta tanto porque ele aproveita esse calor. Sendo essas perdas entendidas como a impossibilidade da utilização de uma parcela da energia inicial na entrada do processo de conversão. Né? Então você perde, né, fica impossível de você utilizar essa parte da energia. Quanto menos eficiente for o processo de conversão, menor será o rendimento e, consequentemente, menor será a parcela de energia que poderá ser aproveitada. O uso eficiente, então, de energia, né? O uso eficiente de energia, então, se fala sobre práticas e conhecimentos que visam minimizar as perdas de energia. Então, qualquer eletrodoméstico hoje que você compra, seja uma geladeira, seja um fogão, você tem aqui em cima um adesivo com as tabelinhas indicando, né, os graus de uso energético, o uso da energia, né, de forma eficiente. Tá? Então você tem as cores lá que definem que aquele aparelho ele está dentro, ou utiliza, né, a perda de energia é mínima. Então, quando se fala em uso eficiente de energia, se fala, implica na busca dos mesmos padrões de conforto, da mesma quantidade de bens produzidos, da mesma qualidade no serviço prestado, mas com menor consumo de energia, via redução de perdas e desperdícios. Tá? E a gente mesmo em casa, a gente pode ajudar nesse processo, né, de usar de forma mais eficiente a energia. Por exemplo, quando a gente junta uma grande quantidade de roupa para passar, né, e tentar passar todas elas de uma única vez, é porque para aquecer você tem um consumo muito grande de energia. Então, nesse processo, você aquecer ele bastante e você usar bastante roupas, ao invés de todo dia você ligar, né, ligar e desligar, você vai gastar mais energia do que você fazer tudo isso de uma vez. A mesma coisa, chuveiros elétricos, né, que a gente usa, aquilo é um consumo de energia extremamente alto. Então, se você, por exemplo, toma os banhos mais rápidos, significa usar menos energia. Então, quanto mais rápidos forem os banhos, menor consumo de energia você vai ter. Então, a eficiência passa pelo uso de equipamentos, de processos, né? De processos mais eficientes, mas, ao mesmo tempo, de consumo também mais eficientes. Então, forma de consumos mais eficientes também. E isso tudo, né, melhora, né, a eficiência do uso da energia. Então, galera, a gente terminou essa aula, essa videoaula 3, né, apresentando essas características aí do uso da energia. Né? Então, a gente falou sobre, né, os princípios básicos da conversão, da energia primária, secundária, energia final, né, os princípios de termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, né, que vocês provavelmente já devem ter visto também lá na física. Beleza? Então, acho que vamos ficar nesse primeiro encontro nosso, essa primeira quinzena. A gente vai deixar essas aulas e os exercícios, atividades propostas, e depois, na próxima quinzena, a gente se vê de novo. Beleza? Obrigado a todos, um abração,
e continuem em casa, bons estudos, mas fiquem em casa e se cuidem bastante. Beleza? Grande abraço a todos. Tchau, tchau.